Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser gratos, queridos amados irmãos, por tudo mesmo. Seja grato pelo amanhecer sobre a tua vida. Seja grato no decorrer do dia. Nunca esqueça de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele está contigo a todo momento. E chegamos no momento da palavra oficial. Amém, Jesus. Que Deus vai falar mais ainda. Eu creio em nome de Jesus. Deus, no decorrer deste culto, Ele derramou imensas bênçãos sobre as minhas Graças a Deus, aleluia. Glória. Encheu corações aqui. Amém, Jesus. Havia corações aqui que estavam corações abalados. E Deus ele encheu. Oh, com a aleluia. nossa graça. Glória, glória, glória. Mais uma vez eu venho falar que esta noite não fique apenas aqui no nosso Eu coração. creio em nome de Jesus. Pega essa noite com carinho, segure com toda a sua vossa Amém, força Jesus. e leve no seu Oh, dia aleluia. após dia. Para quê? Para quando vier a adversidade, vier a luta, você vai lembrar deste culto, você vai lembrar deste momento, você vai lembrar da alegria, da nostalgia que o Espírito Santo de Deus ele fez sobre a tua vida. E assim você vai conseguir suportar as dores do dia após dia. Amém, Jesus. Amém? Convido o nosso irmão em nome de Jesus para estar orando pela vida dele. Mas antes de estar orando pela vida dele, vou falar um rápido testemunho que envolve ele. Nem ele, nem minha mãe sabe. Essa semana eu estava trabalhando e aí Deus me trouxe ele na visão. Me trouxe ele, começou a mostrar ele, sabe, na visão. Às vezes eu estou trabalhando, Deus começa a mostrar as pessoas, a pessoa está passando por dificuldade, ou por algo assim, ou é uma revelação. Deus começou a mostrar ele. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. E mostrando ele. E aí, depois de um tempo, veio minha mãe e fala assim, ó, não chama ele para trazer a palavra. Oh, aleluia. O Pai, que Como Deus te ama. A confirmação que Deus obrigado, Pai. contigo. Obrigado. Amém? Oh, Jesus, é tua glória. Vamos Não. nos A levantar glória é neste tua, momento. Pai. Aleluia. Vamos estender a vossa Glória a Deus. Essa Aleluia. noite está incumbido de trazer a palavra de Deus. Amém, Jesus. Para que Deus possa usar a vida dele grandemente em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, amado Jesus, apresentamos para o teu filho, teu servo, Pai, na tua presença, Senhor. Pai, que está incumbido de trazer a tua palavra. Pai amado Jesus Cristo, usa a vida dele grandemente, Pai. Que a tua palavra, meu Deus Todo-Poderoso, venha impactar corações aqui, Pai. Venha renovar, venha restaurar. Ó Deus, Senhor, usa ele grandemente, de acordo com o teu querer, tua vontade, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, nosso Deus amado Jesus Cristo. Salve, amado Igreja, na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amados, confesso para vocês que muitas vezes a gente quer se esconder. Mas não aqui. Muitas das vezes Deus quer usar a mim e a você, É verdade. e muitas vezes nós tenta se esconder de fazer a vontade de Deus. Mas toda vez que eu tento me esconder, toda vez que eu tento, que eu tenho oportunidade, que eu falo para Deus, Senhor, eu não quero, eu não sou digno de trazer tua palavra, eu não sou digno, aleluia, de fazer algo para ti. E aí vem dentro do meu coração uma palavra que eu ouvi uma certa vez numa igreja, num testemunho, um certo jovem que morava num sítio agricultor, e devido aos contratempos que acontecia naquela igreja, o que estava acontecendo no meio do povo de Deus, ele se engrandeceu e se afastou da presença de Deus e foi para aquele sítio, e ali ele se empolgou, porque ele não precisava, para servir a Deus, ele não precisava estar na igreja todos os dias. E foi correndo o tempo, foi passando o tempo, e de repente o pastor sentiu falta daquele agricultor, sentiu falta daquele irmão.
o pastor muito sábio pegou um grupo de obreiros e falou: irmãos, vamos atrás do nosso irmão, que nunca mais veio na igreja, nunca mais apareceu aqui. Glória a Deus. E ali ele se afastou, o pastor pegou aquele grupo de obreiros e foi até aquele sítio. Diz que ele falou que quando chegou ali, o pastor simplesmente cumprimentou ele e sentou num canto. Ele do outro lado, quieto, não deu uma palavra com o pastor, não falou com ninguém. E o pastor muito sábio ali, não falou nada com ele. Simplesmente o pastor ali destruiu a lareira acesa, simplesmente uma pedra. Ele pegou a brasa daquela lareira, botou em cima da pedra e depois sentou todos eles ali ao redor daquela lareira. Glória a Deus. Ele falou que foi passando o tempo, aquela brasa foi pegando em cima da pedra, foi indo, a brasa apagou. Quando a brasa apagou, ele levantou, saltou os pastores, saltou os obreiros para o pastor. Eu entendi a mensagem. É necessário que a gente esteja no fogo, senão apaga. É necessário que eu e você, aleluia, esteja fazendo a vontade de Deus. É necessário que eu e você, aleluia, esteja na casa de Deus. Quantas vezes, aleluia, a tristeza bate, Glória a Deus. o desânimo, o cansaço. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo e santo és tu. Mas Deus fala para mim e para você: Amém, Jesus. alegrais, levantais, pois, e andais, porque aqui não será o vosso descanso. Amém, Jesus. Aleluia. Glória. E quando eu cheguei aqui, aleluia, eu estava em dúvida ainda dentro do meu coração de trazer a palavra de Deus. Mas agora eu penso que você levante, aleluia, e não vou ler a mensagem lá em João 11. Amém, Jesus. Aleluia. Glória. Agora vocês vão entender o porquê. Quando eu cheguei aqui, a primeira palavra que Deus abriu, Deus falou o quê? Sobre morte. Está vendo aí? É Deus. De repente Deus, mas também Deus falou sobre vida. E de repente Deus usa a irmã de novo para falar sobre o quê? Sobre o vaso de ossos secos. Aleluia. E a mensagem que Deus tinha me dado foi sobre a morte de Lázaro. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas eu quero ler aqui no capítulo 11, Amém. aleluia, e o 33 e 34. Aleluia. Aleluia. Nossa, Deus. Todos encontraram? Pastor. É 11, 33 e 34. Foi só o que eu esqueci. Jesus, pois, quando o viu, chora. E também choraram os judeus que com eles vieram. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde puseste? Disse-lhe Jesus, disse-lhe: Senhor, vem e vê. Aleluia. Irmão, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Vem e vê. Sim, papai. Aleluia. Essa palavra, aleluia, que Deus tem colocado no meu coração, fala, aleluia, de uma certa família que era muito amigo de Jesus. Era muito chegado de Jesus. Aleluia. Mas chega um certo tempo, aleluia, que ali o seu irmão, Lázaro, se encontra enfermo. E aquilo preocupa ela de uma forma que a primeira coisa que vem dentro do seu coração foi o quê? Manda chamar Jesus. Jesus naquele momento não estava presente. Aleluia. Glória a Deus. E quantas vezes eu e você, aleluia, nós passamos por dificuldades, nós estamos passando por problemas, mas é mais fácil chegar ali, ó, fala para a irmã Margarida, fala para a irmã Marisa. Mas muitas vezes nós estamos contando para um e para outro, vindo para Jesus, a gente convida Jesus. Exatamente. Aleluia. A gente é assim. E para a tristeza dela, ela manda mensageiro ir até Jesus. E chegando naquele lugar, ela se esperava o quê? Que quando ela falasse com Jesus, por Jesus ser amigo, por Jesus ser íntimo daquela família, para Jesus ia vir correndo. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus simplesmente manda o mensageiro de volta, vai e fala para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Eu não sei porque Deus tem me dado essa palavra. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está te afligindo. Mas Deus manda dizer para ti: aquieta-te. Aleluia.
Ele está, aleluia, entrando com providência nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E naquele momento, aleluia, o mensageiro entregou para ela essa mensagem. E para a surpresa dela, Lázaro veio à morte. Aleluia. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando Jesus, aleluia, retorna daquele lugar, antes de chegar até a casa de Lázaro, Marta parte, aleluia, em direção de Jesus. E ela chega para Jesus e prostra diante de Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que tu pedir ao Pai, Ele fará. Mas só que uma coisa que me chama a atenção, que quando Jesus fala para ela: mas teu irmão há de ressuscitar, ela responde para Jesus: eu sei, Senhor, e há de ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes, aleluia, quando nós estamos passando por dificuldade, a dúvida, aleluia, quantas vezes nós estamos passando por problema, nós falamos: será que Deus é comigo ainda? Aleluia. Mas Deus manda para ti dizer, Ele está no controle. Aleluia. Porque não é fácil, aleluia, quando a gente está passando por problema. Se a gente analisar para dentro da Bíblia, a gente vê que o próprio João, ele preparou o caminho de Jesus, ele batizou Jesus, mas quando ele está preso, a primeira coisa que ele fala o quê? Ele manda perguntar, porque você vai lá e pergunta: se ele é o Messias ou nós esperamos outro? É fácil na alegria a gente servir a Deus? É fácil na mudança, aleluia, a gente servir a Deus? Mas quando, aleluia, a gente começa a entrar na diversidade, a gente mesmo começa a colocar tudo no nosso coração. Aleluia. Eu falo, não estou falando por ninguém, eu falo por mim mesmo. Eu falo que quando eu cheguei logo, eu tinha um certo tempo, estava um desemprego danado. Eu já tinha 6 meses desempregado. Eu era novo convertido e cheguei na igreja ali. Cheguei na igreja onde eu congregava no Brasil para Cristo. E eu cheguei ali no último banco ali e comecei a orar. Desci, comecei a orar, comecei a falar com Deus. E pedindo a Deus para abrir as portas para mim, que eu estava ali, já estava desesperado. Desesperado naquele desespero. Mas de repente, a gente espera o quê? Muitas vezes a gente espera que Deus use um vaso para vir falar conosco. Muitas vezes a gente quer que Deus faça de lá um vaso, um pastor, um vaso mesmo que vem falar conosco. E de repente, quando eu penso que não levanto, uma criança de 10 anos chegou para mim e falou: irmão, está pedindo algo para Deus. Eu olhei para ele assim, olhei para assim: abra tua mãe e receba o que Deus está te dando nessa noite. Aleluia. Eu olhei para a criança, olhei para o menino assim e falei: Jesus, mas você sabe aquela dúvida muita vez a gente coloca no nosso coração. E saí dali e falei: amém. Isso era no sábado. Eu tinha deixado um currículo numa empresa há 6 meses atrás. Já tinha para mim, já 6 meses, porque todas as empresas aqui em trabalho, todo mundo sabe que eles guardam um currículo máximo, o quê? 2, 3 meses. Passando aqui, ele joga fora. Isso foi no sábado. No domingo, eu fui para o culto. Quando foi na segunda-feira, eu estava fazendo um bico, quando pensou que não, na época era telegrama, veio um telegrama, eu falei: não, isso aqui era do Hospital das Clínicas, você vê como o coração a gente põe. Isso é do Hospital das Clínicas, nem abri e joguei no canto. Terminei meu serviço à tarde, quando eu chego à tarde, que eu pego, eu vou ver o quê? A empresa que eu tinha feito 6 meses atrás tinha mandado me chamar. Aleluia. Você vê como Deus é fiel na vida da gente. Muita gente se esperando mesmo, é assim, muita gente espera que Deus venha ali, que Deus só fala conosco por um vaso. E muitas vezes Deus fala no silêncio. Deus quer falar conosco muitas vezes assim, ó, você sentado em sua casa assim mesmo, e conversa com o irmão. Muitas vezes Deus está falando contigo, muitas vezes você vai perseguir. Aleluia. Eu falo por um dia mesmo, minha irmã Margarida viu, nós estava lá conversando lá mesmo, eu falei: Deus, isso eu falando mesmo. Eu falei: eu não prego. Falei: é verdade, né? A gente às vezes começa a aleluia.
jeito fazendo as coisas de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, eu penso, Aleluia. se você não fizer, como que você vai melhorar? Porque se Deus chamou para pregar a palavra e para a gente ajudar os cativos, né? Então, é de Deus. Fique em paz. Aleluia. Então, muitas vezes, quando eu recebi o meu, eu fiquei contendendo com Deus. Aleluia. Eu fiquei contendendo. Mas aí a gente para pensar o quê? Que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. Aleluia. E ali, irmãos, que eu estava falando para vocês, voltando à palavra de Deus, Marta chega para Jesus. Eu creio, Senhor, Tu é o Deus, aleluia. E Jesus olha para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisso? Ela volta novamente e questiona Jesus novamente: eu creio que Tu é o Filho de Deus que vinha de vir ao mundo. Aleluia. Amado, para pensar um pouquinho. Se a gente perguntar para qualquer um aí fora, todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não queria justificativa. Aleluia. Jesus simplesmente quer o que a gente crê. Aleluia. E aí a gente vê uma diferença novamente. Jesus sai dali, ela questiona Jesus, sai dali e vai até sua irmã. Falou: o mestre está aqui e te chama. Aleluia. O mestre está aqui e te chama. E uma coisa que me chama a atenção nessa palavra, que Maria sai dali em silêncio, vai até onde Jesus estava, e ela fala a mesma palavra que Marta fala para Jesus: Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E uma coisa que me chama a atenção, que do jeito que Maria fala com Jesus, é que comove Jesus de uma forma tão grande, que a palavra de Deus diz que Jesus chora. Aleluia. Ela fala de uma forma que ela fala com Jesus, que Jesus comoveu Jesus chora. Jesus chega para ela e fala: Maria, onde puseste? Uma coisa que me chama a atenção, que em um momento ela duvida, ela fala: Senhor, vem e vê. Aleluia. Quantas vezes eu e você tem chamado Jesus para ver nosso problema? É que eu não falei no começo. Muitas vezes a gente conta para A, para B, a gente conta para todo mundo. A gente convida todo mundo, mas mesmo Jesus a gente não deixa de convidar. E a gente quer receber a nossa bênção. Quer que Jesus muitas vezes entre na nossa causa. Aleluia. Jesus muitas vezes, aleluia, Ele quer ouvir de mim e de você o que nós estamos passando. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dificuldade. Simplesmente chama Jesus, chama no particular com Jesus. Comece a voltar para os problemas na mão de Jesus e tenha paciência para você ver que Ele entra na causa, não entra. Eu tenho experiência com Deus. Já tive experiência com Deus, de botar propósito diante de Deus e demorar 4, 5 anos, 6 anos e Deus agir. Já tive uma experiência com Deus também, aleluia. Deu entrar no meu quarto, falar com Deus e imediatamente Deus respondeu. Já tive experiência com Deus, de falar com Deus, na mesma da hora Deus me respondeu. Aleluia. Eu falo porque eu tenho um irmão que ele era perturbado, dele chegar assim, que nem nós aqui, a gente chegar a cortar fio de igreja, para que ele não tivesse culto daquela palavra que estava perturbando ele. Ele chegava perto de qualquer uma, mano, e pegava assim uma folha e dava: segura aqui também, toma, segura essa coisa, você segura, você vem para segurei. Agora vem tu segurando teu Deus. Era assim que ele falava muitas vezes. E uma vez eu passei, estava num bar, toda vez que passava, que ele estava num bar, fazendo confusão, pegava ele, chamava: vamos para casa. E nesse dia ele estava numa briga terrível, uma confusão, e eu falei: Deus, tinha acabado de chegar do serviço, meia-noite, eu falei: Deus, eu não vou atrás dele essa hoje não. Mas se tu for na minha vida ainda, eu quero que esse moço desce para casa agora. Eu disse: quando eu estava orando, ele estava descendo comigo.
dava para ir embora. Aí eu voltei novamente e disse na presença de Deus para agradecer a Deus. E ali fui orando por ele, fui orando. Não foi do jeito que eu queria que ele aceitasse Jesus, mas foi de uma forma terrível. Mas ele ali se aceitou Jesus. Foi de uma forma terrível, ele veio na dor, foi no leito. Foi no leito, mas ele veio. Então, muitas vezes, amado, a gente tem que ter confiança no Senhor. A gente tem que ter confiança no Senhor. Marta, aleluia, mesmo com a dúvida dela, mesmo com a desconfiança dela, aleluia, mas ela sabia, ela tinha certeza que Deus havia de fazer algo naquele lugar. Só que novamente ali Jesus falou: onde puseste, Maria vem e vê. Só que Marta de novo, o Senhor já tira mal, já de 4 dias. Jesus não queria justificativa. Jesus estava ali para quê? Para dar vitória. Aleluia. Jesus chega ali, aleluia, que ele chama, aleluia, Maria. E Maria fala para ele: quando puseste, vem ver. Aleluia. Aleluia. Jesus ia fazer algo, aleluia, naquele lugar. Jesus ia agir. Jesus estava ali para dar vida. Mas quando ele manda mover a pedra, aleluia, manda mover a pedra, a primeira coisa que veio no coração de Marta, porque novamente o Senhor ia tirar mal, já de 4 dias. E Jesus mais uma vez toda repreendeu: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Glória. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisso. E ali novamente, quando Marta, a segunda palavra que Deus fala com ela, porque não te é dito que se crê verá a glória de Deus. A segunda palavra que Jesus repreende ela novamente: eu não te é dito que se verá a glória de Deus. Tirais a pedra. Estou vendo essa noite, aleluia, eu não sei qual é a pedra que está, aleluia, está dentro do teu coração. Eu não sei se é a angústia, se é a tristeza, se é o desemprego, aleluia. Mas há muita coisa, aleluia, que Jesus está pedindo para mim e para você nessa noite, que não tirais a pedra no nosso coração. A pedra da incerteza, da dúvida. Aleluia. Tirais a pedra, amados. Essa palavra serve para mim e para você, porque nós vamos tirar a pedra do vosso coração, porque eu creio que Deus vai agir neste lugar. Aleluia. Deus vai derramar a bênção dele nessa noite neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu creio, aleluia, como eu já tenho falado com respeito com Deus, seu irmão, com sua irmã, aleluia, para falar de vida. Eu creio que é vida espiritual. Deus quer levantar, aleluia, a mim e a você neste lugar nessa noite. Aleluia. Mas é necessário que, aleluia, que nós estamos no lugar para que Deus haja na nossa vida. É necessário, aleluia, que nós abrimos nossos corações, aleluia, para que Deus venha agir. Aleluia. Aleluia. Senhor, como tu és fiel. Como tu és fiel, Senhor. E ali, amados, quando Deus chega, aleluia, Jesus chega ali naquele lugar, tirais a pedra. Era o que restava, simplesmente era tirar a pedra. Porque muitas vezes a gente tem a certeza, uma coisa que a gente sempre sabe, que aquilo que eu e você possa fazer, Jesus não vem fazer por nós. Aquilo que eu e você possa fazer, Jesus não vai fazer. Mas aquilo que é impossível para nós, aleluia, aquilo que é impossível, Deus está com providência. Aleluia. Aquela pedra eles poderiam morrer, poderia sim, aleluia. Mas o sobrenatural somente a Deus pode fazer. Aleluia. E não foi diferente, aleluia. Mas uma coisa que me chama a atenção, aleluia, que quando ele chega naquele lugar, ele sendo, aleluias, o próprio Deus, mas ele estava aqui na terra como um homem, e ele ali olha para o céu, a primeira coisa, ele coloca diante e pede a Deus: Senhor,
ele olha para o céu e pede a Deus para que Deus entrasse naquele lugar, declarando naquele lugar. Por quê? Para mostrar para aquele povo, aleluia, que estava ali, que acreditasse, aleluia, que o próprio Deus agia naquele meio do povo, no seu povo. E muitas vezes, na minha vida e na tua vida, muitas vezes, chega na igreja, muitas vezes, dependendo de quem vai pregar, muitas vezes, a gente começa a colocar tudo. Dependendo, aleluia, de quem está dirigindo o culto, muitas vezes fala, se eu soubesse o culto assim, hoje eu ia embora. Se eu soubesse que eu ia pregar, eu não ficava nem aqui. Muitas vezes a gente agindo, a gente pensa que quem age muitas vezes ali é o homem. E muitas vezes a gente deixa de receber a nossa bênção por causa disso, nossa incredulidade. A gente começa a depositar nossa fé no homem. Eu falo para vocês, porque meu filho estava ali no ginásio da Portuguesa uma vez, era um congresso nacional do Brasil para Cristo, ali na ginásio da Portuguesa. E uma coisa que até hoje eu vi o sobrenatural de Deus acontecer naquele lugar. E ali, o pastor Fernando Begamini, ele trouxe a palavra e você vê no meio de toda aquela multidão lá em cima, e ele começou a falar da palavra de Deus, e simplesmente ele pregou. Quando ele pegou a palavra, ele deu: se o meu povo que clama pelo seu nome se humilhar e orar, ele leu simplesmente essa palavra e mandou que todo aquele povo desse a mão. E ali o pessoal começou a orar a Deus. E quando começou a orar a Deus, ele olhou assim e pensou que não, uma cadeira de roda que começou a levantar. Começou assim, começou a levantar. Ele olhou assim, botou a mão, falou: Deus, ele falou assim com autoridade, falou: Deus, desse jeito eu não aceito. Desse jeito eu não aceito. Botou a mão e mandou: levanta. E o moço correu para lá e para cá. Aleluia. Isso está faltando na igreja no dia de hoje. É que o pastor Gesimiel Gomes disse uma vez que antigamente um pregador, ele subia na tribuna, ele pregava simplesmente no cego de Jericó e Jonas. E ali atravessou o cego de Jericó e Jonas, e paralítico andava. O cego via, o coxo saltava na presença de Deus só pelo poder da palavra. Aleluia. Aleluia. Hoje, aleluia, um pregador sobe em cima da tribuna, pega 1-2 horas, não acontece nada. Aleluia. Aí eu pergunto para vocês: a culpa está em Deus? A culpa está em Cristo? Aleluia. A palavra de Deus é ontem, hoje e eternamente. E as palmas do Senhor. Palavra abençoada. Deus continue te usando grandemente. Quando Deus chama, queridos amados, Deus chama. Porque não vem de nós, mas sim dele, que ele manda te dizer. Ele manda te dizer, vem dele. Enquanto o irmão estava me iniciando a palavra, o Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração também. Oh, aleluia. Para compartilhar com os irmãos a respeito da oração. Que desde o início até agora, Deus falava assim: enxergue o impossível, não como fim, não como acabou, não como não tem mais jeito, mas enxergue o impossível, que a graça de Deus vai se manifestar. E o impossível vai se tornar possível sobre a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Mas nós temos o que? Mais uma vez, desde o início até agora, que clamar a Deus. Não olhe com o impossível, com olhos que acabou, não tem mais jeito. É aqui, ó.
é uma parede, é um impossível. Deus fala para que você possa profetizar sobre a vossa vida. Torne a palavra impossível em possível. Porque o possível vem de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas, nosso Deus, amado Jesus Cristo. Peço que você, meu Pai, em nome de Jesus, vamos estar orando, logo em seguida estaremos na mesa. Amém. Vou fazer a vontade de Deus. O marido que levanta a oração. Vamos obedecer. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Papai, pela tua palavra que nos dá força e direção para as nossas vidas, que nos faz acreditar, Senhor, que fortalece a nossa fé nessa noite. Eu creio, Pai. A palavra do Senhor diz: guarda minha palavra na tábua do teu coração. Bem sucedido será cada um que sair daqui nesta noite, eu creio, Pai. Que cada um possa ter uma noite diferente, Senhor. Um dia abençoado, Pai. Uma semana abençoada, um final de semana abençoado na sua santa presença. Obrigado, Papai, pela vida de cada um representado, de cada irmão que entregou um pouquinho assim. Pai, ainda é pouco diante do teu sacrifício, diante de tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Papai, pela presença do teu Espírito Santo em nós. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Palavra abençoada que vem dos céus, que vem para nos fortalecer, que vem para nos curar, nos restaurar, Pai querido. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, exaltado na terra, seja o teu santo nome, Pai. Assim como o Senhor passa para nós aqui, o Senhor venha usar os nossos lábios, a nossa boca para a bênção lá fora, Senhor, para os que não conhecem a Ti. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho lá fora, Pai. Tira toda vergonha, todo medo. Em nome de Jesus. E que através de nós sejamos extensão Tua, Pai, para a salvação de vidas. Obrigado, Deus, por este momento. Abençoe este lar, Senhor Jesus. Oh, Pai, acampa teus anjos nessa noite, dá uma noite de paz, uma noite abençoada, Pai querido, em nome de Jesus, sobre cada vida, cada família, que os nossos familiares estejam, Senhor, protegidos por Ti, guardados por Ti, ó Deus. Obrigado, Jesus. Gratas somos, Senhor, somos gratos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, as nossas vidas a cada dia, Papai. Te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Estender a vossa mão, Jesus, que a graça e o grande amor de Deus, que as vossas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e tudo sempre. Nós dizemos amém. Glória a Deus. Comprei tudo em vinho, qualquer bíblica que eu comprei. Bonito. Eu comprei tudo em vinho, qualquer bíblica. Aí eu não sei se não, vou comprar o seu ainda. Deus abençoe. A paz, meu amor. Mas cadê o povo? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, muita saúde, Deus abençoe. Cadê o saúde do Senhor. Jesus. Deus abençoe a paz. O William, liga pra cá. Deus abençoe. Pra ver lá pro povo. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe.
Você estava lá na paz, você estava lá no fundo, paz e Daí? Aí eu chamo e tem que ir lá. na folha, mas mais uma vez, paz. Maiara. Maiara. Vai, Senhor. Maiara. Ficar mais duro.